Bom, vamos continuar a construção do nosso jogo Tetris. No último vídeo a gente construiu essa parte de animação do bloco. Então agora ele fica descendo a cada 1 segundo, que é o intervalo que a gente definiu. Só que ele não está se movimentando de acordo com as interações do usuário. E nesse vídeo a gente vai fazer essa captura do, das entradas do usuário e vai definir ações com base nisso. Para isso a gente vai utilizar a propriedade do document, que é basicamente o event listener. E ele vai ficar olhando para as entradas do nosso teclado. Vou colocar um log para a gente entender como que vai ser a entrada dos dados. Só deu um reload na página e agora a gente já consegue visualizar como é que essa entrada ela chega para a gente. Então, se eu aperto as letras, ela aparece diretamente a letra e não um código ou um número. Se eu aperto espaço, ele vem uma string vazia. E se eu aperto as setas, ele vem nesse formato em texto. Certo? Entendendo como é que a gente vai receber as informações, a gente já pode adicionar como que as ações vão ser identificadas. Então eu vou utilizar um switch case, mas poderia ser com if também. Opa. Switch. E eu vou adicionar os casos que a gente tem nesse momento, que é o arrow left, o arrow right, para baixo, para cima e o vazio, que é o espaço. E vou colocar um prevent default para a gente evitar alguns comportamentos que a gente não deseja nesse momento. Beleza. Então, vou criar funções separadas para cada tipo de movimento e eu vou aperfeiçoando depois que eu terminar essas funções. Porque eu preciso identificar se ela está colidindo com as laterais também. Isso a gente não tem feito nesse momento. Certo? Então, eu vou criar primeiramente. Eu vou criar na ordem, né? Então, vou colocar para a gente mover para esquerda. Não vou receber parâmetro nenhum, porque eu já tenho informação da peça que eu quero. E só altero o valor da coluna, basicamente. Eu vou fazer a chamada dela para a gente ver como é que está se comportando. Aqui, quando eu pressionar a seta para a esquerda. E depois eu preciso do break para ele não continuar a execução aqui. Beleza, já fiz a alteração. Vou abrir aqui a interface e vou pressionar a seta para a esquerda. E deu para perceber que ela sai da tela, porque a gente não tem a verificação de colisão. Certo, vou fazer a mesma coisa para a direita. E vai ser o contrário, em vez de diminuir o valor da coluna, agora ele vai aumentar. Eu preciso chamar ela aqui e colocar um break para a execução. Vou dar um reload e a gente já tem o bloco se movendo para a esquerda e para a direita. Mas ainda assim não colidindo com as bordas. Certo. Agora preciso fazer para ele descer um pouco mais rápido. Então eu vou criar uma função também para dropar a peça. E ela é bem simples também. Só preciso verificar e aumentando o valor da linha. Certo, adicionado. Fazer um reload. E agora eu tenho um movimento para a esquerda e para a direita. E a peça desce um pouco mais rápido se eu apertar para baixo. Certo.
se eu movimentar para cima, no jogo Tetris, a gente tem um comportamento de rotacionar a peça. E ela move sempre para uma direção. Eu vou criar uma função rotate. E eu preciso pegar o tamanho, porque as peças têm tamanhos diferentes. E preciso definir uma peça final, né? Então eu vou colocar rotated igual a um array, que é o shape basicamente. E preciso percorrer a peça para me conseguir rotacionar. Então basicamente eu preciso fazer esse loop porque eu preciso percorrer a peça observando por tamanho. Eu poderia usar um for each também. E eu capturo a informação o índice da linha e da coluna. E substituo pegando o, o bloco do que está nesse momento. E depois só retorno a peça atual. Certo? Voltando aqui para o nosso caso de uso, agora a gente chama rotate piece e só adiciona o break para ele chamar de fato. Né? Então agora ele move para direita e esquerda, move para baixo. Se eu apertar para cima, ele rotaciona a peça com base nas colunas e linhas atuais. E ainda não colide com o restante. Beleza, agora a gente já tem os movimentos base, né? E preciso fazer a questão de ele colidir. Então, para isso, eu preciso criar uma nova função e eu vou colocar ela aqui em cima. Criar uma function, colocar o nome qualquer, vou colocar collides with grid, que é exatamente o que ele vai fazer, né? Eu preciso percorrer a peça atual. Mas para isso eu vou adicionar alguns parâmetros a mais, porque basicamente eu preciso identificar se eu preciso olhar a coluna olhando um valor a menos, um índice menor para me verificar se ele está indo para esquerda ou um índice maior se ele está indo para a direita. Então eu preciso definir um offset da linha e da coluna. E eu preciso percorrer basicamente a peça atual, seguindo a mesma ideia da parte de desenho. Certo. Vou fechar aqui. Vou formatar só ficar mais fácil. Faltou uma chave. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem os offsets para ele identificar se ele olha um item a menos para esquerda e um item a mais para direita, para ele entender se vai colidir ou não. A gente tem esse if para verificar se é um bloco sólido e a gente não verifica os itens zerados, que é o caso de alguns blocos. E aqui a gente está identificando realmente onde é que o bloco ele vai aparecer se aquela ação acontecer. Depois é só adicionar um condicional que vai retornar um booleano. Aqui ele está dando auxílio e vai ser bem parecido. Então, se a nova coluna vai ser um grid call e ela é menor que zero, então ela chegou na esquerda. Então a gente identificou que ela está colidindo. Ou ela é maior que as colunas. Então a gente chegou na direita. Ou a linha. Então agora a gente começou a olhar outra informação. Ela for
maior ou igual à quantidade de linhas da nossa grid. Então a gente vai retornar um verdadeiro porque tá colidindo. Senão, no final de tudo isso, a gente retorna falso porque não tá colidindo com nada e só continua a ação. Eu vou chamar ele aqui na parte de movimentos. Vou colocar se ele não tá colidindo olhando para um item a menos nas colunas, que é a parte da esquerda, então a gente pode movimentar de fato. Certo? Agora vamos testar. Então para a direita ainda tá batendo. Deixa eu dar um reload. Beleza. E para a esquerda ele tá barrando. Aqui ele deu um problema quando eu movo para a direita, ele começa a colidir e eu não consigo voltar. Então eu vou adicionar na direita também. Então aqui o parâmetro é invertido, que a gente está olhando um índice a mais para a coluna. Então por isso que a gente envia um aqui e menos um aqui. Certo? Vamos testar também. Então para a esquerda já estava funcionando, não está colidindo, eu estou apertando aqui, ele não vai. Para a direita também já começou a bloquear. Então consegui bloquear os dois lados. Certo. Para dropar também, vamos adicionar. Então, se ele não colide, a gente adiciona um. Certo? E aqui a gente passa o valor positivo no segundo, que é o offset da linha. Então a gente observa ele para baixo. Então não está batendo na esquerda, não está batendo na direita. Se a gente descer, ele não pode passar disso. Então ele parou aqui no final. Certo. Agora tem a questão de rotacionar também, que a gente precisa fazer uma verificação também. Eu vou voltar aqui, então a gente tem rotate piece daqui para cima. E se no final de tudo isso a gente tem um valor de como a peça vai estar, e a gente precisa verificar antes de trocar realmente o shape dela. Então, se ele não colide com a grid, aqui eu não preciso. Certo, aqui a gente tem um problema, que eu preciso adicionar um parâmetro. Ou eu posso salvar ela. Eu vou adicionar um parâmetro que eu acho que fica melhor. Então vou colocar um shape. Ele vai ter um valor padrão que é um... Opa. Vou puxar para cá para ficar melhor de ver. Então ele vai ter um current piece shape. Substitui tudo. Opa. Beleza. Tem esse parâmetro opcional que vai ajudar a gente na hora de verificar ali na hora de rotacionar. Então aqui eu passo o offset 00 e passo o rotacionado para a gente entender se realmente pode acontecer. Beleza. Vou tentar aqui. Então se ele não colidir, baseado nesse novo padrão de peça, a gente altera a peça atual. Alterando a peça atual é como se ele tivesse rotacionado nesse caso. Então vamos executar aqui. Então para direita, esquerda, para baixo e ainda consigo rotacionar. Beleza. Então ele não colidiu, a gente consegue rotacionar aqui
E a partir do momento que agora ele tá colado na parte de baixo, eu não consigo rotacionar mais. Mas vamos ver se faltou alguma coisa. Ah, faltou o caso de jogar para baixo. Então, vou criar um loop. Vai ser basicamente isso aqui mesmo. Enquanto ele não colidir, eu jogo, ele só vai para baixo. Aqui é bem simples, né? Então, enquanto ele não estiver colidindo, ele só vai movimentando para baixo. E eu coloco direto mesmo. Ah, posso criar um aqui também. Ah, deixa assim. Tá? Então, basicamente, ele só vai fazendo ação, executando a ação enquanto ele não tiver colidido. Vamos testar aqui. Então, beleza, ele é bem rápido. Movimenta para os lados, para baixo, rotaciona e dropa. Ainda consigo mexer um pouco. E quando ele cola tudo, não consigo girar mais. Certo. Então, nesse momento, era basicamente isso. Então, a gente tem os movimentos capturados pelo Event Listener. E o jogo é movimentado. Os movimentos são realizados pelas setinhas. E a gente tem esse caso especial que é o espaço. Que ele desce tudo até encontrar uma colisão. Perfeito. E nos próximos vídeos a gente vai avançando um pouco mais e daqui a pouco a gente já vai adicionar a parte do multiplayer também.